com a Lê maravilhosa e o Instagram fechou. Não sei o que houve. Vamos que vamos, meu povo. Instagram às vezes, né, não tá muito a fim de brincar, mas a gente continua aqui. Vamos continuar o papo sobre o intestino com a Lê. Esperar uns minutinhos para ela entrar aí, que o Instagram acabou fechando e infelizmente eu perdi o começo da live, que estava incrível, muita informação bacana, mas a gente já coloca a Lê. E aí vão perguntando, amiga, eu não sei o que houve, fechou, o Instagram caiu e a gente perdeu a primeira parte da live, infelizmente, mas vamos que vamos, porque a gente tem muita coisa ainda pra aqui. Então, simbora. Oi, Ju. Oiê! Tá me ouvindo Perdeu agora? aquela lá? Não conseguiu salvar? Ai, ele fechou, eu não sei o que aconteceu. Assim, o Instagram simplesmente fechou. E aí, quando eu voltei, já não estava mais disponível, infelizmente. Eu vou ver se eu consigo resgatar, se tem alguma forma, porque tem muita informação muito importante ali, né? Ai, gente, que pena! Mas vamos que vamos. Tem dessas coisas ao vivo, né? Não tem jeito. Pois Que é. pena, nossa. Vamos que Vou tentar vamos. fazer um resumo. Vou tentar fazer o resumo de tudo que eu falei. Vamos, demorou. Então vá. Bom, primeiro, gente, acabou caindo a live, né, como a Ju falou. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Zambon, eu sou nutricionista, sou formada aí há uns 10 anos. E aí a Ju me perguntou desde quando começou seu interesse pelo intestino, enfim. E eu falei que lá na faculdade, antes de eu ouvir falar em modulação ou saber o que era microbiota, eu já me interessava por isso. Então, eu fiz lá o meu TCC voltado para o intestino, depois eu fui trabalhar no hospital, fiz o meu mestrado também voltado ao intestino, né? A gente suplementou a glutamina para pacientes que tinham sobrepeso e obesidade, a gente teve um resultado fantástico. Depois, quem tiver interesse, eu posso contar, compartilhar melhor sobre isso. E aí, depois, eu fui fazer um curso de modulação intestinal para trabalhar no consultório com isso. E ali abriu muito a minha mente de várias possibilidades que a gente tem ali de mudança, né, de saúde, enfim, de melhora de aspectos de vida, inclusive, inflamação, algumas doenças que melhoram muito a partir do trabalho ali do intestino. E aí, como que a gente trabalha esse intestino? Primeiro de tudo, olhando para a dieta, né? A gente tem muitas vezes uma dieta padrão ocidental, padrão inflamatório, que vai acabar levando a muitas consequências. Então, por exemplo, o excesso de carnes, o excesso de bacon, de gordura saturada, né? É muito na moda hoje em dia por essa dieta low carb que está se fazendo, que tem os seus efeitos terapêuticos, não estou discutindo isso, mas tem o lado de quem simplesmente ouve algumas coisas na internet e começa a comer muita gordura saturada, começa a comer muita carne, e aí acaba vindo para um padrão de inflamação intestinal. Então, a gente pode acidificar o nosso corpo, né? Trazendo uma dieta que não é alcalina, é uma dieta muito ácida. Esse ácido, isso eu não falei lá na outra live, estou falando agora, ele torna o terreno um pouco mais favorável a câncer, por exemplo, a doenças inflamatórias, inclusive ao câncer. Então, o corpo ele começa a demonstrar alguns sinais. Então, começa a aumentar colesterol, começa a perder equilíbrio de fome e saciedade, equilíbrio hormonal. Pode vir alergias na pele, pode vir desequilíbrios em tireoide, depressão, ansiedade, compulsão. A gente tem inúmeros fatores, tanto intestinais, né, de distensão, de azia, de refluxo, como extraintestinais, corporais, dizendo que algo não está indo bem. E aí, o que eu sempre prego no consultório é a gente tentar achar o motivo, a causa daquilo tudo. Então, começou, estou com sobrepeso, estou com compulsão, tenho enxaqueca frequente, tenho afta, estou com queda de cabelo, fico indisposta, sem energia o dia inteiro, estou com alergia.
problema na tireoide, doença autoimune, vai juntando uma série de coisas que vai vindo remédio para isso, remédio para aquilo, porque cada especialidade eu vou num médico, né? Então, eu vou no médico para tratar a tireoide, vou no médico para tratar a queda de cabelo, vou no médico para tratar o colesterol e nenhum se conversa. E aí começa remédio, 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 todo remédio tem efeito colateral, muda também aspecto intestinal, intestino, inflamação, e aquilo vira uma bola de neve que você não está conseguindo sair dali. Então, o ideal é voltar, volta lá para onde começou, o que que te Volta trouxe. algumas casas. Volta pro degrau, fala, olha, então vamos começar por aqui. A dieta começou tudo isso, muito provavelmente, né? Ou excesso de antibióticos, mas por quê? Por uma imunidade baixa. E essa imunidade baixa vem por quê? Por uma inflamação ou por uma permeabilidade intestinal, porque o intestino é o seu maior órgão de defesa, o maior órgão imunológico linfóide do corpo é o intestino. Então, pode vir daquele desequilíbrio. Então, tratar esse intestino, e aí a gente já vai avançar um passo aqui, Jude, que eu não tinha falado lá na outra ainda, como tratar esse intestino. Só um Primeiro, minutinho, Ale, deixa eu vai. só te perguntar, aproveitando dos remédios aí, que a Gabi tinha feito pergunta na primeira parte da live que a gente perdeu, infelizmente, sobre a questão dos antibióticos, né? Então, se a gente toma antibiótico, e aí ela está perguntando especificamente para candidíase, mas eu acredito que isso funcione para qualquer tipo de antibiótico, né? Para a gente poder melhorar essa flora intestinal, né? Recolonizar esse intestino, a gente precisa fazer uso dos probióticos? É indicado, sim, principalmente após os antibióticos ou durante o uso do antibiótico, é indicado o uso do probiótico junto, tá? Ele não interfere com o outro, mas ele vai melhorando a microbiota enquanto o antibiótico vai destruindo certas coisas. Então, o antibiótico costuma destruir tanto as bactérias ruins quanto as boas, né? Então, ele faz uma varredura. Então, o probiótico ele vem para ajudar a recolonizar aquilo ali. Mas o probiótico, ele sempre tem um momento certo de entrar. Então, aquela pessoa que está com o intestino muito inflamado, com uma disbiose, que a gente chama, que é um desequilíbrio intestinal, que tem supercrescimento bacteriano de bactérias ruins, né? A gente tem aquele cheiro forte que eu comentei lá na outra live, então tá com cheiro forte, ou o intestino tá solto demais, ou tá preso demais, tá com distensão, né? Tá com empachamento, aquela barriga que não digere as coisas. Se eu meter um probiótico ali, vou piorar toda essa situação. Então, não é assim que se faz, né? Lá na modulação intestinal, a gente vê que primeiro a gente tem que retirar o que está te fazendo mal. Então, identificar que cada um vai ser uma coisa. Então, um vai ser excesso de doce, excesso de refrigerante, o outro vai ser um trabalho mais emocional, o outro vai ser excesso de carnes, enfim, cada um vai ser uma coisa. Então, vai retirar aquilo que está te fazendo mal, vai reparar essa mucosa. Então, uma das coisas que a gente usa para reparar é a glutamina, mas existem inúmeros outros, né? As próprias fibras, que vai melhorar a mucosa intestinal, que vai ser uma defesa. E com a gente melhorando a mucosa, a gente já vai melhorando o perfil, porque a gente vai tirando essa permeabilidade, a gente vai começando a fechar esse intestino. No que eu vou começando a fechar esse intestino, já começo a colonizar com bactérias boas. E aí eu recoloco o que faz bem. Isso no consultório, normalmente eu faço meio que ao mesmo tempo, porque eu não vou falar para o paciente, você não pode isso, aquilo, e tchau. Não, mas você pode tal coisa, outra coisa, vamos substituir tal coisa por outra coisa. Então a gente vai fazendo esses ajustes, ao mesmo tempo que eu estou tirando, estou colocando. Não deixo sem alternativa, né? Então a gente tira, repara, recoloca, reinocula, a gente chama de 4Rs, né? Reinocula, que a gente vai com os, aí sim, vai com os suplementos, que pode ser fitoterápicos, pode ser à base de plantas. E aí, por último, a gente vai com os probióticos. Depois da casa feita, né? A gente vai com o probiótico, eu brinco que é a cerejinha do bolo. Não adianta nada, não é o bolo inteiro, né? E aí, isso é no Então não adianta tratamento. comer fast food e tomar probiótico, assim. Não. Todo dia come uns hamburgão da vida, batata frita, gordura e come Não toma um adianta probiótico. nada, pode até piorar. Não Ah, adianta poxa nada. vida, Lê! E é legal, assim, o uso de alimentos fermentáveis, né? A gente tem o TP, a gente tem a própria azeitona, que tem um pouquinho de fermentável. As coisas com fermentação natural, que a Ju é excelente nisso, faz umas receitinhas maravilhosas. Então, quem não conhece, sigam a Ju.
que é muito, muito, muito legal. E a gente perdeu muito essa cultura, né, dos alimentos fermentáveis naturais. E a gente vai muito hoje para o probiótico, que é, vamos por, é um tratamento, mas não é para todo mundo, não é para sair usando a torto e a direito. O probiótico é pontual para quem realmente está precisando disso. Assim como o remédio, eu acredito que tem as suas efetividades pontuais, o probiótico também. Então é para a gente usar em casos específicos. Eu acho que vale a pena, Lê, a gente até dar uma explicada, porque às vezes a gente confunde um pouco essa questão de probiótico. Eu posso tomar o fermentado, o Yakult, o leite fermentado, lá tem probiótico, aquilo vai ser bom, né? O que são esses probióticos aí? E a gente também tem os prebióticos, né? Probiótico, prebiótico, tem paraprobiótico. Então, se você puder esclarecer um pouquinho essa questão, e se os probióticos a gente consegue somente em suplementação, a gente tem que ir lá e pagar, né, um absurdo nos suplementos para conseguir probiótico, ou tem alguma outra forma? Uhum. Assim, ó, então, vamos começar pelo prebiótico. Prebióticos são as comidas que a gente dá para as bactérias. Então, a partir daquelas comidinhas, elas vão se proliferar. Então, esse é um pré-biótico. E aí, principalmente, são as fibras. Existem as fibras pré-bióticas que a gente vai encontrar muito nos alimentos. Então, maçã, por exemplo, a cebola, o alho, o aspargo, a chicória, inúmeros alimentos, fontes de fibra, vão ser prebióticos para proliferação de bactérias boas. Alimentos de Probiótico, origem animal, ali a gente contém, a gente encontra fibras ali prebiótico também. muito pouco. Não, bem pouquinho mesmo, se tiver. Então, basicamente, quem quer ter o intestino saudável tem que comer verdura, não tem jeito. Comer, tem que comer. Não adianta, nem que coma Maravilha. um pouquinho de carne, mas tem que comer verdura, tem que comer fruta, tem que comer legume, tem que comer cru, tem que comer cozido, né? Tem que ter, e assim, a recomendação até pela Organização Mundial da Saúde é o consumo de pelo menos 25 gramas de fibra todos os dias. E isso, Ju, é muita fibra. É comer salada no almoço e na janta, é comer fruta, é comer legumes, para a gente conseguir atingir essa quantidade. Aveia, chia, né, quinoa, amarantos, um monte de coisas que tem fibras que são boas. Então, a aveia é uma das fibras prebióticas mais fantásticas que existem. Então, ela tem uma fibra solúvel que ajuda muito no intestino. Aí a gente tem o probiótico, que é a bactéria propriamente dita, né? Então a gente tem os lactobacilos, as bifidobactérias, enfim, tem inúmeros probióticos que a gente consegue suplementado, né? Então a base desses suplementos de farmácia. E aí o que é mais legal quando a gente precisa suplementar é suplementar um probiótico com múltiplas cepas, então pelo menos 4, 5 cepas diferentes. Então tem cepas diferentes de lactobacilos, de bifidobactérias que vão agir ao longo do intestino, tá? Então, exemplo, a gente falou, o Yakult é legal. O Yakult, ele tem um tipo de lactobacilo e é numa quantidade bem baixinha, que não vai fazer um efeito terapêutico, junto com leite, que é um pouco agressor, junto com um monte de açúcar, junto com um corante, né, com um adoçante, sei lá o que, que eles colocam naquele negócio. Então, não é um alimento legal para falar, estou tomando um probiótico. Não, não é. Não Os dá pra alimentos tomar, então, Yakult todo dia, não dá, pra colonizar. não dá. E aí, os alimentos fermentáveis, né? Que seriam legais fontes, boas fontes de probióticos. Então, a gente tem ali o tempê, a gente tem a kombucha, a gente tem, né, esses pães de fermentação natural, por exemplo. A gente tem o iogurte, para quem ainda toma alguma coisa. Tem pouco, mas ok, tem as bactérias vivas ali. Então, existem alguns alimentos, a azeitona é legal, fonte de probiótico também. Então, a gente tem ali um pouquinho de probiótico nos alimentos. E aí, a gente tem as classes de probióticos. Então, o que a Ju falou, tem o paraprobiótico, agora tem o psicobióticos, que são os probióticos específicos para a saúde neurológica. Então, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, são linhas, né? Eles não deixam de ser os probióticos, mas são linhas, cepas específicas para uma determinada coisa. Então, tem um probiótico mais específico para alergia, um probiótico mais específico para o tratamento ali do intestino, um probiótico mais para ansiedade, para depressão,
outro mais para tratamento de inflamação. Então, a gente tem linhas específicas. E a gente, uma classe diferente são os paraprobióticos, que em inglês a gente chama de ghost probiotics, que são os probióticos fantasmas. Eles não são probióticos vivos, mas eles são mortos em uma certa temperatura controlada pelo laboratório e ele vai fazer um efeito estimulante, um pouco diferente do probiótico vivo. Então, ele faz um efeito como se fosse, sei lá, uma vacina. Ele vai estimular o seu próprio sistema a se defender, a produzir mais bactérias boas. Então, esse seria o sentido. Mas para probiótico é mais para casos mais específicos, para tratamento mesmo, do que para suplementação em geral. Então, a gente tem essas classes. Perfeito, maravilhoso, Ale. E aí, se você pudesse contribuir com alguns casos, né, de pacientes seus, assim, que você fez a modulação e que chegaram, né, tomando de repente vários tipos de medicamentos aí alopáticos e que de repente conseguiram reduzir fazendo essa modulação aí, né? Se você conseguir trazer alguns Sim, casos, acho que vai nossa, ser legal. você falou, ó, muito legal, porque assim, eu tenho um caso que eu peguei essa semana, na verdade, né, foi o retorno essa semana, então a primeira consulta tinha sido no mês passado. Foi uma pessoa que chegou para mim, uma mulher, em torno de 40 e poucos anos, chegou para mim com queixa de endometriose, que é uma doença inflamatória, né, que dá certas dores, enfim. E ela tinha um sangramento intestinal de anos, de anos. Ela falou assim, desde que eu sou adolescente, eu tenho 3 vezes na semana, eu tenho um sangramento intestinal. Ninguém descobre. Já fui em médico, já fiz colono, já fui em outro nutricionista, já tirei glúten, lactose, já fiz dieta restritiva, já tirei carne vermelha, já fiz de tudo. Que não sei o que que eu faço. E aí eu fiquei pensando, né? Peguei o que ela comia, enfim. Ela comia até que saudável, né? Mas comia de tudo e comia lá as carnes e tal. Dentro do tratamento para endometriose, a gente tem uma base de dieta anti-inflamatória, né? Uma dieta que tem que ser muito anti-inflamatória para dar conta da inflamação gerada pela endometriose. E ela já tinha também um histórico de câncer intestinal na família. Não lembro quem que era, se era primo, quem que era, que tinha falecido, inclusive, por um câncer intestinal. E eu falei, bom, câncer intestinal, sangramento, endometriose. Preciso fazer uma coisa que seja extremamente anti-inflamatória. E ela comia um churrasco, acho que, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa assim. E eu falei assim, vamos fazer um teste? Eu queria que você fizesse uma dieta. Eu não costumo normalmente falar isso, mas para essa paciente específica, eu queria que você fizesse uma dieta vegetariana. Porque, né, a pessoa chega para mim, é vegetariano, eu respeito. É vegano, eu respeito. Come carne, eu respeito. Eu vou fazer dentro da possibilidade da pessoa. Da necessidade de cada um, né, Da Ale? necessidade de cada um, eu não vou forçar ninguém a ser nada. Se você quer assim, ok, então a gente vai dentro do que você quer fazer o melhor possível. Então, mas para essa pessoa, eu senti muito profundo que ela deveria fazer uma dieta plant-based, né? Aquela que a gente chama de whole food, que é com alimentos integrais, íntegros, que não tenha muito industrializados. E eu falei, vamos tirar carne, pelo menos carne e frango. Se você quiser ainda comer um peixe, de vez em quando, ok, mas pelo menos carne e frango eu gostaria que você tirasse por um mês. Dentro das outras orientações, mantivemos ali que ela já não consumia nem glúten, nem lactose. Falei, vamos manter assim. E eu quero que você faça uma dieta com bastante frutas, com bastante vegetais. E vai ser só isso. A gente não vai entrar com nenhum suplemento. A gente só vai manter a dieta o primeiro mês para ver como que você vai, né, se sair esse mês. Passou uma semana, ela falou assim, não tive nada. Aí, nessa consulta, foi o retorno dela. Ela falou assim, Ale, incrível, incrível. Ela falou assim, só isso já valeu a consulta. Ela falou assim, eu não tive o mês inteiro, eu não tive sangramento. Aí ela falou assim, e eu tinha desde criança, adolescente, toda semana, fiz inúmeros exames, ninguém nunca descobriu nada. E eu tirei o bendito da carne e do frango, parei de ter sangramento. Ela falou assim, aí eu duvidei de você. Aí eu fui num churrasco. Falei assim, vou testar, que eu acho que não, eu acho que foi sorte, que eu não ia ter mesmo. Aí ela foi no churrasco, comeu a carne, ela falou assim, no dia seguinte eu sangrei pra caramba. Ela falou assim, então era isso mesmo. Aí ela falou assim, vou fazer mais um teste, pra ver se a nutricionista tava certa. Olha só meus critérios, né? Aí ela falou assim, vou comer glúten e lactose
pra ver se não foi isso, né? Apesar de que ela já tava há muito tempo já sem comer. Ela falou, vou comer pra ver o que que eu tenho. Teve nada, teve nada. E aí ela veio pra mim toda feliz. Ela falou assim, meu, pra mim foi tão mais fácil tirar a carne e o frango. E daí eu orientei ela, "Ah, vamos procurar alguma coisa que ela comia muito fora, né? Vamos procurar, mesmo que seja no iFood, né? Procurar alguma coisa em que seja vegano, que tenha essa pegada, que plant-based, que tenha opções pra você. E aí ela começou a conversar com pessoas lá no trabalho dela que eram vegetarianas. E aí ela começou a descobrir um mundo novo. E ela falou assim, foi tão mais fácil para mim tirar a carne e o frango do que tirar. E ela falou, comi peixe e não aconteceu nada. Então, peixe vai manter na dieta. E do que tirar o glúten e a lactose. Ela falou assim, sofre muito mais para tirar glúten e a lactose. Ela até falou, posso voltar? A gente pode ver, né, alguma coisa de vez em quando, enfim, mas não mais parte da rotina, porque a gente está trabalhando ainda numa dieta anti-inflamatória. Aí agora sim a gente começou suplementos para reparar a mucosa, para aumentar a espessura, para melhorar a microbiota. Então, nesse segundo mês, que foi isso, me deixei muito, muito legal. Aí, Fantástico, cara. fantástico, Nossa, né? eu Foi falo muito muito legal. isso o tempo todo nos stories, nas minhas lives, assim, do quanto que a gente precisa fazer do nosso corpo um laboratório mesmo. E se observar que, por mais que a gente tenha profissionais super capacitados, né? E hoje, graças a Deus, eles estão cada vez mais profissionais da saúde, estudando uma medicina mais integrativa, né? Usando outros tipos de terapias aí, né? Para poder tratar o indivíduo. Você é a única pessoa que vai conseguir dizer o que está acontecendo no seu corpo e a gente precisa se observar, né? Sim, isso eu Então, sempre falo, assim, muito mais do que eu te falar o que você tem que comer, é você se observar e sentir. Ah, teve um paciente muito legal, agora a gente tá falando de casos, né? Então, teve um paciente que falou assim pra mim, ah, Alessandra, eu queria que você determinasse pra mim em gramas o quanto que eu tenho que comer de arroz, de legume, de carne, enfim, de tudo. Aí eu falei assim, olha, eu posso até te dar um norte, tá? Mais ou menos, mas não é assim que eu gosto de trabalhar. Por quê? Quem sou eu para dizer o quanto você precisa comer? É você que tem que se observar. Então, tem dia que a gente está mais cansado, que a gente quer algo mais quentinho. Tem dia que você fez um exercício a mais e você está com mais fome. Tem dia que você não está com fome nenhuma. Tem dia que você está de boa, que você poderia até passar num jejum. Tem dia que tá mais frio lá fora, no inverno, a gente tem mais vontade. No verão a gente tem menos. Então, assim, é você que tem que se observar, você que tem que saber. Então, se você tá com mais fome, você vai comer um pouco mais. Se tá com menos fome, você vai comer um pouco menos. Eu vou te dar um norte, né, do que combina com o que, né, mais ou menos as quantidades, enfim. Mas quem tem que falar isso é você, não sou eu. E aí a pessoa falou assim, nossa, nem uma nutricionista tinha me falado isso. É interessante, né? Porque assim, a gente tem a variação do planeta Terra, em que o nosso corpo está inserido dentro dele, né? Então a gente tem a variação das estações do ano, a gente tem as variações de temperatura, a gente pode viajar para outro lugar que não é aqui, e aí a gente vai ter adaptações. Então, assim, não é todo dia comer a mesma coisa, não é isso que te faz emagrecer, né? Mas é você saber escutar o seu corpo. Aí, posso falar outro caso? por favor, maravilhoso, tá muito maravilhoso isso, gente. Nossa. É Eu muito tenho. Ayurveda, né? Não tem jeito, É, assim. E eu sou é suspeita, meio né? essa pegada Ayurveda também, que eu gosto muito disso, assim, eu leio algumas coisas sobre, não sou terapeuta Ayurveda, quem sabe um dia, mas eu gosto muito disso, porque faz muito sentido, né? A gente é um ser integrado, então tá integrado no planeta, tá integrado no universo, tá integrado na mente, na emoção, no espírito, então não dá para separar disso, né? Quando a gente E a começa gente a muda pensar muito também, né, Lei? A vida, as fases da vida, né? a fase Períodos da que a gente está vida, passando, né? Então, ciclo é, menstrual para a mulher, ciclo né? Ou para as menopausa. mulheres.
quando vira mãe, né? Então você tem ali a fase em que você tá, né, amamentando, que você tem uma criança que depende de você, você tem fases mais ativas em que você precisa, né, de repente estudar e trabalhar e outras mais. Então, assim, tem dias, né, que você tá mais disposto, dia que você... A gente não é o mesmo ser humano todos os dias. Então, a gente não deveria comer da mesma forma todos os dias, né? E isso é É, uma nem a coisa mesma muito coisa todos os nem a dias, mesma né? coisa, exatamente. Assim, isso é Por uma isso coisa que muito assim, nova, né, para as pessoas. é, Apesar de ser muito antiga, porque a Ayurveda já falava há 5.000 anos, é uma coisa que a gente foi perdendo, né? E que hoje a gente fala e parece que é uma novidade, né? Nossa, mas como assim? Eu posso comer de acordo com a minha fome? Eu posso, né, comer um dia uma coisa, outro dia outra coisa? Né? Eu posso não comer? Não vou morrer, gente? Eu posso ficar de é, jejum? Sério que tá é, me falando isso? passar um dia de jejum. É muito isso. Por E isso que assim, aí, meu cardápio não é um cardápio calculado, não é um cardápio que eu vou ter lá, você tem tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de lipídio. Porque, tipo, é uma vírgula que você mudou ali, um azeitinho que você colocou a mais, já mudou toda a composição. E aí fica um cardápio muito restrito, e meu cardápio é um cardápio muito aberto. Eu quero que as pessoas experimentem coisas novas. Então, eu dou lá, opção 1, opção 2, opção 10, se precisar, sabe? Então, olha, testa um dia o outro, um dia o outro, vê o que que você se sente, vê o que você tá mais afim de comer naquele dia, para aquele momento, né? Então, é muito legal, assim, nesse sentido de ir experimentando coisas novas. Aí eu tenho um outro caso que chegou para mim uma paciente vegana que comia já super bem. E aí eu até falei assim, muito bom você falar. que eu vou fazer? Tem uns casos que eu falo assim, o que eu vou fazer? Que essa pessoa já come perfeito, né? Às Já vezes come melhor sim, que já eu. é Buda, já é iluminada, né? Como é que. Já come melhor que eu. Mas enfim, ela chegou com um quadro de distensão, mesmo comendo super bem, comendo uma dieta bem plant-based, né, vegana, com coisas naturais. Ela tinha um quadro de distensão muito importante, um quadro de que tudo que ela comia distendia, ela passava mal. E aí a gente resolveu fazer um exame. Na primeira tentativa, a gente falou: ah, tá, vamos mudar algumas coisas, vou entrar com suplemento digestivo para ajudar na digestão, fitoterápico, gotinha, enzima digestiva, coloquei glutamina, coloquei algumas coisas. Vamos trabalhar dentro da dieta, fazendo alguns pequenos ajustes, e vamos trabalhar com suplemento para ver se resolve. Ah, passou um mês, ela voltou. Olha, melhorou, mas tá bom ainda, não tá legal. Falei, ah, quer saber? Vamos fazer um exame. Existe um exame que se faz um exame de microbiome, que a gente mapeia todo o perfil genético de quais as bactérias vivem ali e o que está em desequilíbrio. Então a gente conseguiu identificar, né? Olha, as bactérias que fermentam estavam muito mais elevadas. Então, quer dizer, tudo que ela estava comendo estava fermentando. E o que estava justificando aquela barriga estufada, aquela coisa que ficava inchada e ela não conseguia digerir aquilo lá. Então a gente tinha mais bactérias fermentativas e estava com um perfil um pouquinho mais inflamatório. E o outro perfil que precisava ser anti-inflamatório estava um pouco mais baixo. E aí, então, a parte do teste genético, eu peguei e falei, olha, a gente vai ter que fazer uma dieta que se chama Low FODMAPs, que é baixa em carboidratos fermentáveis. E aí, aonde tem carboidratos fermentáveis, principalmente? Feijões, grão de bico, soja, lentilha, tudo que ela comia, né? Porque ela é vegana, ela comia praticamente isso o tempo inteiro. Então, tinha isso, hummus no café da manhã, tinha um pratão de arroz com feijão na hora do almoço, tinha saladona de ervilha à noite. Então, ao propor isso, eu até fiquei assim, falei, olha, é uma dieta restritiva, mas ela é temporária. E é uma dieta restritiva que a gente vai fazer um mês de restrição. E você vai fazer essa dieta uma vez na sua vida só. E a partir dessa dieta, depois desse um mês de restrição, a gente vai reintroduzir aos poucos e monitorado para ver o que está te causando essa distensão. Não adianta nada agora a gente tentar fazer esse teste com a sua desbiose, né? Então, primeiro a gente tem que abaixar essa inflamação, parar de fermentar. Por isso, esse um mês de dieta mais restritiva. E aí você vai conseguir reintroduzir isso aos pouquinhos e a gente vai conseguir identificar. Então, a partir do momento que você identificar, por exemplo, é uma dieta que exclui até mesmo maçã, abacate, coisas que são muito saudáveis, mas que tem certos carboidratos fermentados. Então, vamos supor, a partir do momento que a gente tirou, melhorou essa distensão, a gente vai começar a reintroduzir. Você introduziu o abacate. Putz, abacate na hora, estendeu. Então, você já vai saber, dali para frente,
que o abacate é uma coisa que te faz um pouco mal. Ah, você comeu brócolis, não deu nada? Tá tudo bem, volta o brócolis normal na sua dieta. Então, nunca mais você vai precisar repetir essa dieta. Você já vai sacar que, sei lá, aí você pode testar doses, né? Então, pequena quantidade de abacate não me faz mal. Mas se eu comer um pratão de guacamole, vai me fazer mal. E aí, essa paciente voltou, né? Fez esse mês de restrição. A gente teve a consulta agora essa semana. E aí ela falou assim, Lê, eu emendei com uma dieta que é crudívora e frudívora, que eu já tava com vontade de fazer, que só come cru e só come fruta. Ela falou, não consegui só comer fruta, mas eu comi um pouco de salada também. Ela falou assim, foi incrível, eu não tenho mais distensão, eu não tenho nada mais. Assim, minha barriga chapou. Ela falou assim, não tem nada. Ela falou, tô até com medo dessa reintrodução agora. Eu falei, não, calma, assim. Então deu certo. Mas eu não recomendei essa crudívora, mas ela era uma vontade dela. Ela falou assim, já que eu já tinha que restringir um monte de coisa, eu já emendei nessa junto. Tá aproveitando. Falei, ótimo, beleza. Então agora a gente vai reintroduzir, já que você está comendo mais fruta, a gente vai reintroduzir o grupo das frutas primeiro. Então é uma reintrodução por grupos nessa fase. Então tá liberado todas as frutas e a gente vai fazer uma reintrodução dizendo, olha, uma fruta você come 2 dias, então hoje é teste da maçã. Então, vou comer maçã hoje, posso comer hoje à noite, amanhã e amanhã à noite. Aí eu passo um dia sem comer e vou observar. Ah, não aconteceu nada? Vou pro abacate. Então, e aí vai fazendo assim. Então, é uma reintrodução bem gradual para a gente conseguir testar. Mas ela tá com suporte de algum suplemento por trás, para também não deixar desnutrir, perder músculo. Então, tem todo esse suporte por trás. Depois a gente vai reequilibrar lá no final com probiótico. A gente está no meio desse tratamento. Então, é um caso bem diferente, né? É um caso que veio pra mim assim super diferente. Falei, tá, vamos fazer desse jeito. No caso dela, precisou de um exame, ela já conhecia, ela falou, já quero fazer mesmo, já tinha pesquisado sobre isso, então já veio com essa demanda. Então foi Já legal tava que pronta, né? deu muito certo. E Não, é aí, ótimo. pode falar. Não, é ótimo você trazer esse exemplo, né, de uma pessoa que tem uma alimentação já saudável, para a gente entender que muitas vezes não é porque é saudável, que é natural, que faz bem, né? E que não é que vem tudo que vem da terra, né? A minha professora de Ayurveda diz que nada é bom para todo mundo sempre, né? Então é por isso que a gente precisa sempre se observar. Não é porque couve é muito boa para a saúde que a gente vai comer todo dia e que vai fazer bem para todo mundo. E que você vai comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Então a gente precisa saber que tem alguns alimentos e você é a única pessoa que pode dizer isso, né? Você vai se alimentar e observar que são melhores de ser digeridos ali e outros que não são tão bons, né? E isso pode também durar em algum momento. Então, assim, dependendo da fase, né? Novamente, da sua vida, né? Um momento de estresse, no período do dia que você comeu, os tipos de tempero, isso eu falo bastante também, né? Que você utilizou no preparo desse alimento, de repente o abacate, como a Lê deu o exemplo, né? Cru é algo que não cai muito bem, mas na hora que você dá uma refogada com cebola, com pimenta, faz, né, um guacamole ali, você dá uma refogada no fogo, né, aquece esse alimento, ele muda suas propriedades e ele fica mais fácil de digerir. Isso é algo também que eu trago bastante, né, para as pessoas. Então, as formas de preparo, de processamento, tipos de temperos, isso também vai mudar. E a gente precisa observar. Não é porque é saudável que eu posso sair comendo a quantidade que eu quiser de tudo sem observar, né? Então, Esse era um caso, assim, exatamente assim. Ela comia tudo saudável. Até eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Ela só come coisa saudável, né? Mas não, exatamente, não é porque é saudável que estava fazendo bem para ela, estava fermentando demais, estava proliferando um certo tipo de bactéria muito fermentativa e inflamatória. Então, para ela, aquele tipo de alimento não estava fazendo mal. E agora a gente está nesse processo de identificação de qual é o alimento. A gente está justamente nessa fase. E aí eu vou trazer um último caso, pode? Dá tempo? Claro, dá. Agora a gente tem todo o tempo, né? Você que me Tem, diz. né? Então, teve um caso
que é uma moça, ela veio para mim, já ela tem uma síndrome genética que tem uma deficiência hormonal. E por isso ela meio que justificava o ganho de peso dela, que ela sempre foi sobrepeso e tal, e realmente é uma característica daquela síndrome. Só que no último ano ela engordou assim uns 10 quilos. E ela falou: ah, bom, eu preciso de uma nutricionista agora para emagrecer, né? Então aí ela chegou para mim somente com a demanda de emagrecer. E aí, quando eu fui ver o histórico dela, primeiro, ela tomava muito refrigerante, comia hambúrguer, comia muito na estrada, porque ela era físio, né? Então ela ia atender em domicílio em várias cidades da região. Então ela parava. E ela falou assim que ela parava e ela vomitava no meio da estrada. Assim, tipo, parava num, sei lá, frango assado da vida, assim. Ela sempre tinha um episódio de vômito. Isso ela não me contou de cara, né? Foi escafuchando, foi Foi perguntando e tal. cavucando ali, Tava né? falando. E ela falou, não, eu perguntei do intestino, ela falou assim, ah, eu tenho diarreia frequente, vivo com diarreia. Ale, E mas aí, ela causava o próprio vômito ou ela sentia, assim, ela vinha? ela sentia, não, ela não causava, não, ela sentia ânsia, Tá. ficava meio embrulhada e vomitava. E aí, foi perguntando sobre o intestino que eu cheguei até ali, né? Ela falou, ah, eu tenho o intestino muito, muito solto. Falei, ah, quantas vezes? Ah, 4, 5 vezes no dia. Falei, ah, realmente muito solto, meio líquido, tá? Você tem azia, indigestão? Ah, tem. Tem náuseas, vômitos? Ah, tenho. Eu que fui perguntando, né? Ela, ah, eu tenho, tá. Aí, ah, quantas Lembrou? Ah, vezes? lembrei. Tipo, ah, toda semana. Falei, nossa, isso não é normal, né? Eu conversei com ela, falei, não é normal. Primeiro, não é normal ter intestino assim, segundo, não é normal ficar vomitando. Ela falou, ah, eu já acostumei, sabe? Desde sempre eu tenho isso, eu nem me incomodo mais com isso. Ai, Aí eu meu falei, não. Deus. Falei, para tudo. A gente não vai nem falar sobre emagrecimento primeiro, a gente vai tentar corrigir isso daí, porque o emagrecimento ele vai vir como consequência. Então, esses fast foods que você come na estrada, esses refrigerantes, essas coisas estão agredindo o seu estômago, o seu intestino, você não está conseguindo absorver nada. Aí ela tinha queda de cabelo, que ela associava tudo com a síndrome, tudo era culpa da síndrome. Eu Aham. falei, ó, nem tudo é. Às vezes é falta de nutrientes. Primeiro, você está tendo diarreia frequente, então tá saindo muito do nutriente ali que deveria estar sendo absorvido, né? Que a gente tem as vilosidades intestinais, que é para o nutriente passar e absorver. Quando a gente está com diarreia, essas velocidades normalmente estão mais retas. Passa assim e vai embora. Então a gente não absorve. E aí vem com queda de cabelo, vem com unha fraca, vem com fraqueza, desânimo, todos os sinais que ela tinha. E aí propus uma dieta e assim, vou explicando, né, sobre o cardápio. Ah, por que disso? A gente está substituindo isso por causa disso, a gente está colocando isso por causa daquilo, então vai melhorar seu intestino, esse aqui vai te nutrir mais, esse daqui aumenta a velocidade, esse daqui aumenta a bactéria. Tudo que eu vou colocando no cardápio, eu vou explicando, que eu vou montando junto com a pessoa, e fica um Maravilhoso. tempão. Aí ela falou, não, beleza. E ela estava super animada. Ela falou assim, nossa, eu sabia que eu nem percebia de tudo isso que eu tinha e tal. E conforme você foi falando, eu fui percebendo muita coisa. Aí eu falei, tá bom, então faz. Essa paciente foi tão lindinha, assim. Ela fez tão certinho. E ela chegou pra mim e falou assim, Alessandra, eu não acredito. Tipo, em um mês, ela emagreceu uns 4 quilos no primeiro mês. Que foi super rápido, porque eu costumo emagrecer, pedir pra emagrecer 1,5 kg, 2 quilos. Aí a Devagarzinho. gente devagar e mantém, emagrece, mantém. Ela emagreceu 4 de uma vez. Ela falou assim: nossa, mas eu tô tão feliz, tô me sentindo bem, tô me sentindo animada, tô disposta, não vomitei nenhuma vez. Ela falou assim: não vomitei, como que eu não vomitei? Eu vomito desde que eu tinha 15 anos, sabe? Eu falei: tá vendo? Olha só o que que a dieta não faz. E aí entrei também com enzimas para ajudar na digestão e tal. E ela, paciente, ela falou assim: nossa, não te largo nunca mais. Aí ela vem comigo faz mais de um ano, porque ela passa quase que todo mês comigo. Ela falou, sempre tem uma novidade, sempre tem um ajuste, sempre. Aí eu esqueço alguma coisa e você me corrige, você me fala, né? A gente vai adequando, assim, ela é muito bonitinha, assim, então já é minha paciente do coração, assim. Lindo, gente, maravilhoso. E é isso, sim. Às vezes a gente acha que é alguma coisa muito mirabolante. E aí eu queria até, para a gente ir finalizando, pedir para você
Dá algumas dicas de quem ali, de repente, se identificou com algum problema de intestino, né? Ou com algumas das características, né, que você trouxe aí dos pacientes, de que tá com queda de cabelo, a unha fraca, ou tá com algum problema de digestão, né? Tá sentindo ali que fica empanzinado, sentiu, né? Se identificou com alguma coisa, algum dos sintomas aí. O que as pessoas poderiam fazer, assim, se você pudesse dar pelo menos umas 3 dicas ali. Primeira coisa, né? O que eu posso fazer? Eu preciso comprar fazer um exame, né? Esse exame que você falou da microbiota para saber os tipos de bactérias que eu tenho, né? Por onde que eu tenho que começar? Eu tenho que comprar o probiótico mais caro que tem lá, com um monte de cepa na farmácia. O que eu posso fazer com as condições que eu tenho, né? Pobre mortal aqui em casa. Dá para fazer alguma coisa? Não dá para fazer, né? Como é que Claro que é? dá. Claro que dá. Não, essas coisas, assim, eu digo que bom que existem, mas elas são, assim, os nossos últimos recursos, né? Como eu disse, aquela minha paciente, ela já comia super bem, ela já conhecia, ela já é da área da saúde também, então ela já tinha ouvido falar do exame e tal. Então ela já veio com essa demanda, mas era o nosso último recurso. A gente já tinha tentado uma coisa só de dieta, só de suplemento, não tinha dado certo. Então a gente foi para um último recurso e que ótimo que existe. Assim como, por exemplo, a cirurgia. Ninguém quer fazer cirurgia, mas como último recurso, que bom que ela existe, né? E o probiótico também, o probiótico de farmácia, eu comparo com, assim como o remédio. Não é para ficar tomando, assim como o probiótico também não é para ficar tomando, mas é um recurso legal para quando a gente está num tratamento de modulação intestinal, para finalizar aquele tratamento, ele dá um resultado muito legal. Mas para quem está começando, né, para quem está caindo de paraquedas, ouvindo aqui a primeira vez, nunca ouviu falar sobre isso, e aí você se identificou com tudo isso que a gente falou, tanto de sintomas intestinais quanto extraintestinais. Então, assim, a primeira dica é identifica o que está te fazendo mal. E normalmente o que está te fazendo mal é aquilo que você mais come. Exemplo, como queijo todo dia, manhã, tarde e noite. Como pão todo dia, manhã, tarde e noite. Pão de manhã, macarrão no almoço, lanchinho no jantar. Massa, 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 trigo, trigo, trigo. Esse trigo tem muito glúten? Esse trigo, como que ele foi armazenado? Tem micotoxina. A micotoxina aumenta a permeabilidade, dá essa inflamação. Eu como muita carne, como churrasco, todo dia tem carne vermelha em casa, né? Eu como embutido, como salsicha, como presunto, como mortadela, peito de peru, como todos esses embutidos, todo dia aparece isso na minha dieta. Então, é ali que você vai começar. Esse é o seu principal desafio, é o doce. O que que é? Cada pessoa é uma coisa e a pessoa sabe, né? A pessoa sabe, não precisa falar assim, nossa, tenho diabetes, eu vou tomar um remédio para baixar a minha glicemia. Você sabe que você come doce todo dia, sabe que você come pão todo dia, que você, né, tem que diminuir isso. Então, ótimo, o remédio ele vai ajudar num caso pontual, ele vai. Mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa tomar uma atitude de mudar a sua vida. Então, primeiro identifica o que você mais come. E tem aquele, não lembro o nome, que ele fala, não sei se é Panô, sei lá, que ele fala aquele sistema 80-20. Uhum. 80% do seu resultado vem de 20% do que você precisa mudar. Então, exemplo, 20% que eu faço, né, ele vai me dar 80% de resultado. Ou seja, se eu pegar uma única coisa, que é o que eu mais estou exagerando todos os dias, e aí cada um identifica o seu, e mudar aquilo lá, tirar aquilo lá, ele já vai me trazer 80% de resultado. Se eu como queijo todo dia, exemplo, então eu tirei 20% do que eu faço, né? Eu não faço atividade, vamos supor, né? Não faço nenhuma atividade, eu não tomo sol, estou estressado, durmo mal, mas eu como queijo todo dia, eu vou, a partir dali, vou começar a minha mudança. Tirei o queijo, 20% do que eu faço. Ele pode te trazer até 80% de resultado. Então, você pode melhorar toda a sua inflamação. É lógico que tem um monte de outras coisas. Então, primeira dica, identifica o que mais te causa mal. Tira. Segunda dica, tenta consumir mais alimentos da natureza. Então, aquela famosa frase, né, que tá super famosa aí no Instagram, enfim, descasque mais e desembale menos. Então, menos bolacha, menos produtos ultraprocessados, menos pãozinho empacotado e mais produtos da natureza, fruta, legume, verdura, salada. Consuma mais isso, tenha disponível na sua casa. Às vezes as pessoas não comem porque não tem disponível. Às vezes eu atendo criança, ela fala assim, eu não como fruta, tal, mas assim, você já provou?
Você come melancia? Já provou? Ah, faz muito tempo, minha mãe nunca compra. Então não tem em casa. E às vezes, tipo, a mãe fala assim: ah, ninguém come, eu não faço legumes mesmo, a gente só come arroz, batata e carne. Então, tipo, põe na mesa, oferece a salada, mesmo que ninguém coma, coma você. Começa você a ser a mudança da sua família. Então, é tomar uma atitude. Eu sei que cada um tem um momento, né? E eu, quando eu atendo, por exemplo, casal ou família que não apoia, muitas vezes, eu falo, cada um tem um momento. Se você está sentindo que é o teu momento, faça aquilo que é bom para você. E aí os outros vão começar a se espelhar. E não deixe você se espelhar pelos outros. Ah, porque eles estão comendo cachorro quente, eu vou comer. Não, faz você, faz uma coisinha caseira, sei lá, um cogumelo refogado com legume, come diferente. Daqui a pouco as outras pessoas vão começar a olhar e falar: nossa, tá comendo bem, né? Parece ser gostoso. Nossa, emagreceu, né? Melhorou. Então, começa a ser a mudança que você quer. Então, identifica o que te faz mal. Tome essa atitude de ser a mudança que você quer. E eu acho que o último, procura ajuda. Se você não está conseguindo fazer sozinho, procura uma ajuda profissional. Assim, tem muitos profissionais aí por aí, né? Siga, por exemplo, o Instagram da Ju, tem muita receita legal, a Ju faz tanta coisa legal, né? Você precisa de uma ajuda mais técnica, então vai para um nutricionista. Eu estou super disposta, né? Adoro atender esses casos. Fico, como vocês viram, né? Eu sempre dou super atenção para os pacientes, mas assim, ah, não gostou, sei lá, não se identificou comigo. Procura outra pessoa, mas procura ajuda. É muito importante, assim, às vezes a gente precisa de um direcionamento e as pessoas às vezes têm resistência a isso. Falam, ah, eu consigo, dou conta, eu sozinho. Mas não dá conta sozinho, ficar patinando, né? Ficar ali patinando e se você fosse, ah, pá, pronto, acabou, né? Já matava, já conseguia resolver boa parte dos seus problemas. Então, acho que são essas 3 dicas, Ju. Maravilhoso, Ale. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer. Acho que, né, bastante gente está comentando aí. A Aline falou, nossa, que live necessária, né? Um conteúdo que, como a gente comentou no início, né? Nem todo mundo sabe, né? Que essa questão do intestino é teoricamente recente aí, né? Ainda está em muito estudo, né? Muita pesquisa aí. Alguns profissionais ainda não têm conhecimento, né? Mais detalhado, aprofundado, então realmente é muito necessário e eu tenho que te agradecer assim demais pela sua disponibilidade, pelo seu tempo em trazer um pouco desse conhecimento, compartilhar aqui para auxiliar as pessoas, né? E, gente, sigam a Lê, ela tem várias dicas também no Insta, tem um programa, não sei como é que tá, né? Fala aí um pouquinho, né, como que as pessoas fazem se quiserem entrar em contato com você, te acompanhar, quiserem marcar uma consulta, né? Comenta um pouquinho sobre o seu trabalho aí pro pessoal. Ah, podem me seguir aqui no Instagram, né? Então, é só clicar aqui no meu nome que vocês já vão para minha página, coloca seguir. Lá tem um linkzinho do Linktree que vocês conseguem tanto mandar WhatsApp, fazer consulta. Tem um programa de emagrecimento online também, que é um programa mais básico, que ele aborda temas muito gerais, assim, mas ele é super legal, que tem um passo a passo para o emagrecimento. Então, os primeiros passos, né? Quem, não estou preparada ainda para uma consulta. Então, vai antes, é um curso online que você vai aprendendo a fazer. Inclusive, tem uma aula da Ju lá, super legal, né, Ju? De uma receitinha maravilhosa que a Ju fez. Então, é um curso que ele vai abordar 4 módulos com temas diferentes, então, sobre o intestino, sobre a ansiedade, sobre a depressão, como escolher as melhores coisas, aonde comprar, como fazer, enfim. Daí, se vocês tiverem interesse, olhem lá. Ou também me manda um WhatsApp, a gente conversa, me manda um inbox, qualquer dúvida, eu tô aqui pra gente conversar. Ju, Perfeito, Ale. obrigada. Foi muito legal, foi um prazer estar aqui com você hoje. Espero ter contribuído aí para seus seguidores. Demais! Uma pena que a gente perdeu o início, mas eu acho que a gente conseguiu, né, recapitular algumas coisas que são mais essenciais. E a gente também está sempre falando, olha, também tem vários vídeos, várias dicas ali, então sigam o conteúdo dela, é maravilhoso. Tem muita coisa no YouTube também, né, Ale, de aulas que, gente, aulas praticamente de mestrado, assim, né? Bem aprofundadas, assim, que ela preparava conteúdo, é coisa de nerd mesmo, assim, né? E tem muito conhecimento lá.
Então, assim, tá aí. Meu marido maravilhoso colocou um resumão aqui das dicas, né? Então, a primeira dica ali que ele escreveu pra gente aqui, pro pessoal, identificar o que você mais come. Então, exemplo, pão, carne. Segunda dica, descascar mais e desembalar menos, né? Então, coma mais produtos naturais, frutas, legumes e verduras. E a terceira, procure ajuda. Então, essas são as dicas aí, né? Então, muito conteúdo maravilhoso. Tem muito mais ali no Instagram, no YouTube da Lê, né? A gente está sempre falando sobre isso, sempre nos stories, né? No feed. E eu espero que a gente consiga, né? Uma outra oportunidade para falar um pouco mais sobre o intestino, sobre outros aspectos, né, Lê? Pra Com gente certeza. Tem ir muita coisa auxiliando. ainda para falar, né? Com certeza. Muito obrigada, uma Obrigada, ótima Ju. semana. Prazer estar Obrigada com para todo mundo você. que participou. Beijo, Um pessoal. beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.